Olá, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva, comentando a Constituição Federal de 1988. Chegamos ao artigo 114 e vamos falar do inciso 1º. Nós entramos agora no tema da competência da Justiça do Trabalho, tema muito abrangente. Vamos nos ater à parte constitucional e, inclusive, esta parte você vai rever quando você for estudar a matéria de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Principalmente Processo do Trabalho vai buscar sua base no texto constitucional. Então, de qualquer forma, esse vídeo será proveitoso para você, que tem no seu edital a Constituição Federal, mas também para você que tem a matéria de Direito Processual do Trabalho no seu edital, principalmente concursos do TRT. O que diz o texto da Constituição? Artigo 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar, inciso 1º, as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Ah, professor, isso aí eu não erro na prova, não. E é o que nós desejamos, é verdade. Mas não despreze o inciso 1º do artigo 114, porque sobre ele há uma cobrança gigantesca em provas, principalmente porque o termo relação de trabalho na esfera do direito do trabalho, do direito processual do trabalho, é muito mais abrangente que relação de emprego. E a Constituição aqui vai usar o termo relação de trabalho e vai dizer as ações oriundas da relação de trabalho. E quando a Constituição diz isso, já é uma interpretação, inclusive, consolidada do Supremo Tribunal Federal, que essa relação de trabalho aqui é a relação seletista, ou seja, as relações abrangidas pela consolidação das leis do trabalho, a CLT. Nós vamos detalhar um pouco mais essa parte, mas vamos continuar a leitura do texto por enquanto. Abrangidos os entes de direito público externo. Professor, não sei o que é um ente de direito público externo. Preste atenção, algumas provas podem fazer para você perguntas complexas, não é verdade? Mas a maioria vai trazer perguntas simples e fáceis de responder. Veja que em relação a essa pergunta, basta você ler o artigo 42 do Código Civil. Sim, artigo 42 que diz: são pessoas jurídicas de direito público externo os estados estrangeiros e todas as pessoas que forem regidas pelo direito internacional público. Está aí a sua resposta. Então, será de competência da Justiça do Trabalho as ações oriundas, primeiro requisito, das relações de trabalho, e você viu, seletista, e abrange os entes de direito público externo, certo? De acordo com o artigo 42, você já aprendeu o que é, bem como também a administração pública direta e indireta. Professor, agora você me confundiu de vez. A administração pública direta? A administração pública indireta? Tudo bem, professor. Eu sei que é Caixa Econômica, a gente faz o concurso, não é verdade? Mas, após a aprovação, nós somos regidos pela CLT, nós somos inclusive empregados públicos, mas agora falar em administração pública direta, regida pela CLT, é verdade, é verdade. O texto vai dizer que pode ser da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Mas para entender é preciso voltar a algumas aulas. Eu vou repassar algumas informações nesse vídeo, mas você precisa assistir a playlist do artigo 37 ao 44, principalmente os artigos 37, o artigo 40. As aulas estão disponíveis para você aqui no canal. Nós aprendemos que existem dois grandes regimes. O regime próprio de previdência social, que pode ser adotado pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, sim, em cada um dos entes. E também o regime geral da previdência social. Você sabe muito bem que o regime próprio ele vai abranger o cargo efetivo e depende de concurso público, mas também há concurso público no setor público para que você se torne um empregado público. E em muitas prefeituras, em alguns estados,
mas prefeitura geralmente é mais comum. Não se tem ali um regime próprio adotado, então se adota o regime geral da Previdência Social. Há o concurso público e o edital prevê ali direitinho que os aprovados serão regidos pela CLT e terão seu emprego público, mesmo sendo da administração direta, ok? Bem como também da indireta, tá? Bom, o regime geral ele abrange o empregado público, a função pública, cargo em comissão, ou seja, para os não concursados. Também temos a iniciativa privada, que por regra adota-se a CLT, os autônomos e também o segurado facultativo. Não é a nossa intenção revisar esse tema, mas esclarecer que, tanto na União, quanto nos estados, no DF, nos municípios, vai ser de competência da Justiça do Trabalho se aquela relação pressupõe um regime seletista, ou seja, um emprego público. E olha a nossa jurisprudência. No julgamento da ADI 3395, dígito 6, o STF concluiu que a Justiça do Trabalho não possui competência para julgar demandas envolvendo relação trabalhista de ordem estatutária, como nós falamos, ou de caráter jurídico-administrativo, como exemplo a Lei 8.112 de 1990, Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas Federais. A Lei 8.112 é aplicada na esfera federal. Tem gente que estuda que ainda não conseguiu diferenciar isso. Olha como a videoaula é importante. Apenas aquelas em que se discute a aplicação da CLT. Veja que é a jurisprudência do STF. Tem mais. Servidor público, conversão do regime seletista em regime estatutário, superveniência da Lei 8.112 de 1990, que institui o regime jurídico único. Aqui nós aprendemos, lá na aula do artigo 39, quando tentou-se adotar um novo regime e o STF declarou inconstitucional a emenda que alterou o artigo 39 da Constituição. Assista a nossa videoaula do artigo 39 para você entender bem e não errar questões em provas. Todo esse arcabouço de conhecimento vai te favorecer na hora de você resolver as suas questões de prova. Consequente cessação da competência da Justiça do Trabalho, reconhecimento da competência da Justiça Comum para julgar controvérsias surgidas após a edição da Lei 8.112 de 1990, precedente, recurso de agravo improvido. Está aí para você a numeração dos agravos, relatoria do ministro Dias Toffoli. Ah, professor, isso está bem antigo. Então vamos trazer mais alguns, não é? Súmula 736 do STF. Compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativa à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores. Ainda não ficou claro para mim, professor. Então, mais um julgado. Controle concentrado de constitucionalidade. A interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho. Veja que o ministro Alexandre de Moraes está falando do artigo 114, inciso 1º. O que nós lemos deve excluir os vínculos de natureza jurídica estatutária. Deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre poder público e seus servidores. Não está falando empregado público, está falando servidores, tá? Então, se nós estivermos falando de servidores, regime estatutário, não há competência da Justiça do Trabalho. Mas, à medida que falamos em empregados públicos, regidos pela CLT, competência da Justiça do Trabalho. E para você que achou que os julgados eram antigos, veja que a ADI 3395, ela data de 2020. Foi publicada no DJE em 1º de julho de 2020. A controvérsia é grande, mas você não vai errar essa questão em prova. Grifou aí, relação de trabalho? Anotou pelo menos a ADI 3395? Pelo menos essa você deixa anotada no seu material
para você citar naquela questão discursiva, naquela questão oral, quem sabe, né? Na próxima aula vamos continuar com esse tema. Artigo 114, vamos a partir do inciso 2º, continuar falando da competência da Justiça do Trabalho. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.